Mensagem no grupo, dizendo, gente, está na hora da gente orar, manda os alvos de oração, lembra alguma coisa, é muito simples. E nós vamos estar divulgando e repetindo, porque eu sei que a repetição vai fazer com que a gente alcance um número muito bom de pessoas. Amém? Então vamos para a palavra, não temos crianças para apresentar, então vamos para a palavra agora. Abre comigo em Mateus, capítulo 5. Estamos terminando as bem-aventuranças. Acredito que essa é a sétima, eu acho que é a oitava parte. Então essa mensagem já durou aí pelo menos 7 semanas, essa é a 8ª semana. Claro que não foi consecutivas, né? Nós tivemos que parar algumas semanas, mas desde o mês de junho que eu estou pregando nas bem-aventuranças e hoje finalizaremos. Gente, de tarde foi um grande desafio, eu estava pregando e com 10 minutos a energia acabou. Nós tivemos um problema na rede interna, no disjuntor geral da igreja, e eu tive que pregar no gogó aqui, no escuro, com os celulares acesos. Foi um grande desafio, mas o Senhor me deu graça, mas agora não vai faltar energia não, em nome de Jesus. Amanhã a gente vai estar fazendo uma revisão aí da parte elétrica e fazendo uma nova adequação, porque instalamos mais ar-condicionados e isso tudo, né, aumenta a carga. A amperagem precisa ser revista. Mas vamos lá. Mateus capítulo 5, de 1 a 12. Eu vou só fazendo uma revisão à medida que eu for lendo, mas hoje a gente vai se concentrar nos versos 10, 11 e 12. Tá? Então a palavra de hoje é só os 3 versículos finais. Mas eu vou fazendo a revisão à medida que for lendo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira bem-aventurança que nós aprendemos foi ser humilde de espírito. O que é isso? Pobreza espiritual. Nós precisamos reconhecer a nossa total incapacidade de por nós mesmos termos vida espiritual. Nós temos vida física, que chamamos de biológica, que vem do grego bios. Bios significa vida. Estamos com o coração batendo, estamos respirando, nosso cérebro está funcionando. Isso é vida biológica. Mas isso não é vida na plena acepção da palavra vida. Porque vida só é vida quando ela é vida de Deus. E vida de Deus é uma outra palavra grega, que é zoe. Zoe significa a vida de Deus, agora infundida na nossa vida. A vida de Deus agora sendo derramada em nossa vida. Aí sim, isso é verdadeira vida. Quem ainda não nasceu de novo, a Bíblia diz que está morto em seus pecados. Não tem vida. Não tem conexão com Deus, não tem comunhão com Deus, e o nome disso é morte espiritual. O espírito do homem precisa se conectar com Deus, então só através da vida de Deus. Por isso que Jesus disse, olha, os pobres de espírito são pessoas que sabem, que dependem de Deus, que precisam de Deus. A segunda bem-aventurança diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem são esses? Aqueles que reconhecem que não têm vida, que precisam de Deus. Eu choro, eu lamento, eu me quebranto. Deus, preciso da tua vida, preciso que o teu espírito vivifique o meu espírito. Eu preciso do poder do espírito, porque essa é a verdadeira vida. Terceira bem-aventurança diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E ser manso é alguém que tem poder sob controle. Porque essa pessoa conheceu a Cristo, e Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde. O que é isso? Alguém que tem sob controle suas decisões. Alguém que tem domínio próprio, que é o fruto do Espírito, autocontrole. Não é uma pessoa entregue aos seus sentimentos, paixões, temperamento.
É alguém que pode se vingar, por exemplo, e não se vinga. Mas não faz isso porque é um tolo, porque, sei lá, é passivo. Não, é alguém consciente. Eu tenho Cristo vivendo em mim. Eu tenho o poder do Espírito na minha vida. E eu tenho o poder de fazer o bem, e eu tenho o poder de fazer o mal. E eu escolho fazer o bem. Eu digo não à minha carne. Eu digo não às minhas vontades. Eu não vou pagar na mesma moeda. O nome disso é mansidão. Moisés foi chamado de quê? Do homem mais manso da terra. Mas Moisés tinha sido um assassino. Moisés matou um egípcio e teve que fugir. Quando o faraó descobriu, Moisés fugiu. Ou seja, Moisés não era um homem manso. Moisés se tornou um homem manso. Mansidão é algo que nós podemos aprender com Cristo. Sozinhos não, nem tente. Eu brinco dizendo, nem seja besta de tentar, porque você não vai conseguir. Mas com Cristo, com Ele nos ensinando a sua mansidão, com Ele nos ensinando o domínio próprio. Depois temos a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que é fome e sede de justiça? E esse daqui tem relação com essa de hoje, a última. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça são aqueles que querem viver uma vida reta diante de Deus. Justiça na Bíblia é retidão. A palavra justiça fala do caráter de Deus. Deus é um Deus justo. Deus odeia o pecado, Deus odeia a iniquidade. Então, quem é um justo? É que foi justificado pela fé, nós fomos justificados, e agora nós andamos no caminho da justiça, que é nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Eu quero me parecer mais com Cristo. Às vezes eu olho para mim e eu não enxergo Cristo em algumas coisas, em algumas atitudes, em algumas áreas da minha vida. E já se vão 38 anos. E eu estou num processo. E quando eu não encontro Cristo em algumas atitudes, pensamentos, sentimentos, eu clamo. Aí eu entro na primeira bem-aventurança. Senhor, eu sou pobre de espírito. Eu preciso de Ti. 38 anos caminhando contigo, Senhor. E o meu velho homem ainda quer ressuscitar. Mas eu estou morto para o meu velho homem. Meu velho homem morreu, está crucificado e sepultado com Cristo. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. É uma escolha diária, irmãos. Porque o velho homem é um defunto difícil de se manter morto. Ele quer ressuscitar o tempo todo. E se a gente der lugar... Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Agora a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eu recebi perdão, eu dou perdão. Alguém disse que um cristão é alguém que foi abundantemente perdoado e que vive perdoando abundantemente. Eu não entendia isso. De tão carnal que eu era, de tão infantil que eu era. Frequentava a igreja, mas era apenas um religioso. Eu não entendia isso. A dificuldade em perdoar, muitas vezes, irmãos, é porque a gente não teve uma experiência com Cristo. Eu precisava de uma experiência com Cristo para aprender a ser manso e humilde com Ele e liberar perdão aos meus ofensores. Hoje assim, eu olho para mim até me estranho. Para quem eu era, vingativo, rancoroso, cheio de, como dizia minha mãe, ela dizia, de nó pelas costas. Quando eu olho para mim, um dia desses eu disse, meu Deus, nem raiva eu estou conseguindo ter mais. Eu disse, Senhor, tomara que isso seja sinal de que Cristo está crescendo em mim. Se for, estou no caminho certo. Bem-aventurados os misericordiosos, os que perdoam, os que têm compaixão
dos mais fracos, que não julgam os mais fracos, os que estão caídos, que a nossa tendência é essa, esquecer de quem a gente foi, né? A gente esquece facilmente de quem a gente foi lá atrás. Quantas pessoas tiveram misericórdia da gente? Quanta gente teve paciência conosco? É ou não é? Quantos líderes passaram na minha vida? Meus primeiros pastores, que investiram na minha vida, que foram pacientes comigo, que aguentaram meus erros, meus tropeços, minhas fraquezas, e não desistiram de mim. Então por que agora eu vou desistir das pessoas? Eu não vou dar chances a elas, eu não vou perdoá-las, eu não vou acreditar no melhor delas. A gente tem a tendência de sempre ficar com a expectativa no pior. Isso é uma coisa horrível, um ensino totalmente errado. Que o apóstolo Paulo diz que agora ninguém vemos mais segundo a carne. Nós temos que olhar para as pessoas com esse olhar de Cristo. Não, em Cristo ela pode, ela vai mudar. Vamos dar uma nova chance, vamos perdoar, vamos ser tolerantes, vamos andar a segunda milha. Quantos estão entendendo aí? A próxima bem-aventurança diz: bem-aventurados os limpos. Eu não sei se você lembra que eu fiz a ilustração dos 2 copos, um com água mineral e outro com água da torneira. E eu disse: esse da água da torneira é limpo, mas não é puro. Esse da água mineral é puro, porque é puro aonde? Na essência. É puro na fonte. Deus quer pureza, Deus não quer apenas limpeza. É bom a limpeza, é ótimo. Já é um grande avanço diante desse mundo aí podre. Do mundo que está mergulhado aí na lama e no pecado. Ser limpo já é algo muito bom. Mas há algo mais excelente, que é o quê? Pureza de coração. Amém? E a última vez que eu preguei, há 15 dias atrás, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Qual é a marca de um filho de Deus? É quando ele é pacificador. Se você é do tipo barraqueiro, briguento, você, me desculpa de dizer, mas você não pode ser chamado filho de Deus. É o que a Bíblia está dizendo, tá? Resolva-se com Jesus. Não fica chateado comigo, não. Vai falar com ele, que foi ele que disse isso aqui. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa é uma marca do filho de Deus. Porque no ambiente que ele chega, tem confusão, ele ministra paz. Tem contenda, ele ministra concórdia, perdão, conciliação. Tem relacionamentos quebrados, porque vai ter, né? Nesse mundo é o que mais tem. Vocês sabem que alguns lugares, eu estava pensando nisso essa semana, né? Tem alguns lugares na sociedade onde as mazelas da sociedade aparecem com mais frequência. Uma delas é o fórum da cidade. No fórum da cidade, tudo que é de ruim, de briga, de contenda, de crime, de estupro, de divórcio, tudo vai para lá. É um ambiente realmente carregado. Outro lugar que eu vejo onde as mazelas da sociedade brotam, são nas escolas. Porque nas escolas, as crianças lá, feridas, machucadas, abusadas, as crianças negligenciadas por seus pais, aí vão para a escola e lá aflora todo tipo de mazela. Mas outro ambiente onde a mazela aflora é na igreja. Por quê? Porque a igreja é a caverna de Adulão. Os amargurados, os endividados, os desesperados, os doentes, os que estão sem esperança, para onde eles irão? Para cá. Jesus disse: os sadios não precisam de médico. E a gente quer que a igreja seja um ambiente, né, onde não tem mazela nenhuma, onde não tem doença nenhuma, onde todo mundo é lindo, maravilhoso, cheiroso. Não, esse ambiente não se chama igreja, esse ambiente se chama céu. Você está no lugar errado, por enquanto. Se você quer um ambiente perfeito, eu vou orar por você no final deste culto. Venha orar comigo, que eu vou pedir para Jesus te promover a glória. Resolvido seu problema, você não terá mais problema. Organização Tabajara, seus problemas acabaram.
Quando? Quando você e eu morrermos. Porque enquanto vivos, nós estaremos lidando, irmãos, com as faltas, com os erros, com as falhas, nossas e dos outros. E aí, Jesus disse que temos que ser pacificadores. Mas vamos para o último. Minha introdução agora foi bem longa. Eu acho que eu descontei o que eu não falei no culto, que faltou energia. Bem-aventurados os perseguidos, verso 10. Mas eu vou sintetizar aqui, tá, irmãos? Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça. Olha as palavras de Cristo, hein? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Olha o que Jesus diz. Jesus tem um bom senso de humor. Alegrem-se, regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Olha para mim. Nunca existiu e nunca existirá um homem e uma mulher de Deus que tenha compromisso com Deus que não sofra algum nível de perseguição. Se você não está enfrentando nenhum nível de perseguição, ei, tem alguma coisa errada. Eu acho que você não está do lado de Cristo. Você está do outro lado. Ou do muro. Porque o muro é do diabo, né? Você sabe dessa história, né? Uma pessoa em cima do muro, e o diabo caladinho do outro lado, e do outro lado de cá, né? Os crentes, os anjos, desce, desce. E do outro lado os demônios, os capetas, tudo silenciosinho. E perguntaram aos demônios, né? Por que é que vocês não estão gritando para ele descer do lado do muro? Eles não, porque o muro é nosso. Ele estando em cima do muro, ele está do nosso lado. Queridos, se não há resistência espiritual em nossas vidas, se não existe nenhum nível de guerra, nenhum nível de batalha, tem alguma coisa errada. Tem crente que chega para mim assim, com a cara mais lisa do mundo. Não está acontecendo nada, está tudo bem, não tem luta nenhuma. E eu, esse crente aí deve estar do lado do diabo. Sem luta? Não existe isso. Todos os homens e mulheres de Deus, na história, todos foram perseguidos em algum nível. Claro que existe um nível de perseguição que pode ser a ameaça de morte, tortura. Hoje nós temos irmãos assim, nos países islâmicos, nos países budistas, hindus, nos países comunistas. Você sabe qual é o top número 1 de perseguição no mundo? Coreia do Norte. Coreia do Norte é um regime comunista fechado, ditatorial. Queridos, isso não tem a ver com política, tá? Porque tem gente que já fica se contorcendo na cadeira. Eita, vai falar de esquerda e de direita. Vai falar de Lula e de Bolsonaro. Esqueça isso, pelo amor de Deus. Isso é a realidade do mundo. O comunismo foi o grande perseguidor da igreja na Europa Oriental. Leia, se informe. Tem a ver com essa politicazinha de hoje. É comunista. Isso não é comunismo não, gente. Ninguém sabe o que é comunismo, a menos que conheça o que foi que Mao Tse-tung fez na China. O que o ditador da Coreia tem feito com os crentes. Há testemunhos de tortura, de campos de concentração hoje na Coreia do Norte. Alguém diz que é crente, manda para o campo de concentração, trabalhos forçados, inverno de 15 graus abaixo de zero, 20 graus abaixo de zero, e eles estão lá, sem vestes adequadas, sendo torturados por amor a Cristo. Então isso está acontecendo no mundo hoje, no mundo islâmico, em países onde é proibido pregar o evangelho, está acontecendo. Mas vamos trazer para a nossa realidade. No nosso dia a dia, nós podemos enfrentar a perseguição também, em algum nível. Mas antes da gente entrar nisso, eu já estou me adiantando aqui. Deixa eu seguir aqui meu script. 2 Timóteo, olha o que Paulo diz. 3, verso 12.
Olha as palavras do apóstolo Paulo. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. Não tem exceção. Você quer viver uma vida piedosa, o que é isso? Uma vida santa, reverente a Deus. Você quer viver uma vida de compromisso com Deus, você vai ser perseguido. As Escrituras estão dizendo isso. Alguém que quer viver uma vida que agrada a Deus, vai sofrer perseguição. Começa dentro de casa. Às vezes é na escola, na faculdade, no teu trabalho. Amigos de infância que te abandonam, porque sabem que agora você decidiu seguir a Cristo. Vão te criticar, vão zombar de você. Eu sempre lembro, do testemunho de Cristiane. A primeira a se converter em uma casa é mais difícil. A primeira a confessar Jesus como Senhor e Salvador, numa família de 8 irmãos, na época ela tinha 9. Era viva ainda a outra? 10 irmãos, depois faleceram 2, ficaram 8. Uma família de muita festa, bebida, cachaça, som alto. A mãe de Cristiane bem religiosa. E eu lembro que a gente estava noivo, era 12 de outubro de 95. E em rede nacional, um abençoado de um bispo de uma igreja aí, pegou uma santa e chutou a santa. Alguém lembra desse episódio? Só o mais velho, né? Chutou a santa. A mãe de Cristiane pegou uma estátua lá que ela tinha, botou na frente de Cristiane e disse: bichinha, chute agora, para você ver o que é que eu faço com você, que eu lhe quebro toda. Ela não tinha nada a ver, mas por causa da fé. Só que Cristiane diz que ela continuou perseverando, Cristiane continuou orando, dando bom testemunho. E quando os pais tiveram uma crise para se separar, a quem foram buscar? A crente. Cristiane, ore. O testemunho de Cristiane. Porque eu nasci numa família que só tinha uma irmã, e minha mãe e minha irmã fomos criados, eu e minha irmã fomos criados na igreja evangélica. Então, eu não tenho esse tipo de testemunho, mas eu acho muito lindo. Por quê? Porque através da vida dela, várias irmãs se converteram, sobrinhos se converteram. Cristiane hoje tem uma irmã que é pastora, uma sobrinha que é pastora, Paula que é supervisora, a Alberta que a gente considera também quase que uma pastora. O irmão dela se converteu, hoje só faltam 2 irmãs para se converterem. Sabe o que é isso, irmãos? É você ser perseguido por causa do Evangelho, mas continuar testemunhando de Jesus, firme, orando, abençoando sua família, sabendo que as sementes que um dia foram plantadas irão germinar. Eu tive o privilégio de ver meu sogro e minha sogra entregando a vida a Jesus. E ele entregou a vida a Jesus mais de uma vez, porque toda vez que a gente fazia apelo, ele chorava, ele se emocionava. Eu tenho certeza que seu Zezinho e Dona Teresa estão na eternidade com Cristo. Por causa de uma pessoa que aguentou zombaria, perseguição, solidão. Entende? Então, viver piedosamente é uma vida que quer agradar a Deus. Temor a Deus, não é medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Tem gente que está com medo de Deus, medo de uma praga, medo de uma doença. Deus vai botar um câncer. Irmãos, não é Deus não, isso não, é o diabo. Esse Deus aí tem outro nome. Deus é um Deus misericordioso, perdoador, longânimo. É claro que Deus não tolera o pecado, mas Ele dá chances ao pecador para se arrepender. Ele odeia o pecado, sim. Mas a porta da arca se fechou por fora, depois de muita insistência. Sabe quantos anos Noé construindo a arca? Quem aprendeu aqui na escola dominical, no ministério infantil? Quem aprendeu? Quantos anos? 100 anos. 100 anos. Com 500 anos ele começou a construção. Com 600 anos o dilúvio aconteceu. Já pensou Deus dando chances? 100 anos. Como é que eu posso dizer? Não é isso? Como é que eu posso dizer que esse Deus não é um Deus misericordioso?
Deus está dando chance à humanidade agora mesmo. Você acha que Deus não poderia destruir esse planeta? Esse cometa que passou aí agora, está passando ainda, né? Gente, se esse cometazinho, calcular o tamanho dele em 400 metros, ele pode variar, não sabe ainda, se é 400 até 5 quilômetros. Mas basta ele só ter 400 metros. Se um cometa desse batesse na Terra, não sobrava nada não, meus queridos. E nós não temos armas hoje capazes de destruir um corpo desse tamanho. Ia ser uma catástrofe. Será que Deus disse assim, não, cometa, passe bem longe da Terra, porque eu estou dando chances à humanidade para eles se arrependerem. E o nome disso é misericórdia. Quantos estão entendendo aqui? Então, eu quero viver uma vida que agrada a Deus. Agora, tem alguns que interpretam esse versículo, eu vou dizer 3 interpretações aqui que as pessoas fazem hoje, tá? Desse mesmo versículo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Tem gente que lê assim. Bem-aventurados os que estão encontrando dificuldade na vida cristã, porque são pessoas difíceis. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Tem pessoas que estão encontrando dificuldade na vida, não é por causa do Evangelho, não é por causa de Cristo, não é porque está querendo agradar a Deus, é por causa do teu temperamento, do teu mau temperamento, das tuas reações erradas. Você está sofrendo porque você está plantando errado, não é por causa do Evangelho. O teu sofrimento é culpa de você mesmo. E não adianta dizer, eu estou sofrendo porque eu sou crente. É nada. É porque você tem um temperamento estourado, uma língua grande. E a gente colhe o que a gente planta. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Muitas vezes são pessoas difíceis de lidar. Temperamento difícil, reações difíceis. Uma pessoa que vive de mau humor o tempo todo, por exemplo. Eu luto contra o mau humor, viu? A murmuração, eu luto contra. Eu tinha uma tia murmuradora. Era insuportável viver ao lado de uma pessoa que reclama de tudo. Se fizer frio, reclama. Se fizer calor, reclama. Se chover, reclama. Se não chover, reclama. Hipocondríaca, mania de doença. Toda doença do mundo ela tinha medo de pegar. Tomava remédio assim. Sobrasse uma caixa de remédio, tomava uma caixa de remédio. Sobrasse 3 remédios. Não jogue fora não. Me dê que eu tomo. Não pode jogar remédio fora. Ela tomou tanto remédio, ela murmurou tanto, que quando ela morreu, foram desenterrar ela 3 anos depois, ela estava mumificada. Nem a terra comeu. Murmuradora. Atraía todo tipo de doença. Ela era presbiteriana, ia na Congregação Cristã do Brasil e frequentava o terreiro. Perturbada e perturbava todo mundo. No ambiente que ela chegava, os demônios acompanhavam. Você conhece alguém assim? Tem alguns crentes que quando chegam pesam o ambiente. Aí diz que está sofrendo por amor a Cristo. Me poupe. Você está sofrendo consequências do seu mau temperamento. Vamos ser mais fáceis de lidar. Olha outra forma que as pessoas entendem. Bem-aventurados os que estão sendo perseguidos como crentes por lhes faltar sabedoria, por serem insensatos ou tolos na sua maneira de testemunhar. Tem gente que vai pregar o Evangelho e não tem sabedoria nenhuma. Aí a coisa se volta contra ele, né? Estou sendo perseguido porque eu preguei o Evangelho. É nada. Você vai pregar o Evangelho e manda todo mundo para o inferno? Você é um crente chato? Porque tem crente, irmãos, que é insuportável. Chato. É o tempo todo mandando o povo para o inferno e condenando e julgando. Tudo é o diabo. Estava dizendo hoje, né? De manhã e de tarde, eu dei alguns exemplos aqui. Mas teve uma pessoa que chegou para mim e disse, pastor, o diabo está na Coca-Cola. Eu disse, como é? O diabo está na Coca-Cola.
Me dê aqui uma Coca-Cola. Aí tirou o rótulo da Coca-Cola, dobrou, botou contra a luz. Está vendo aqui ó, o nome Satanás? Está vendo aqui os 2 chifres do diabo? Eu estou vendo, não. Mas tem gente que é desse tipo. Vê o diabo em tudo e fica condenando as pessoas. Vamos dizer que a Coca-Cola não seja boa de tomar por conta da saúde, tudo bem. Agora você dizer que a Coca-Cola vende porque fez um pacto com Satanás. Espera aí, gente. Eu estava na Bolívia, a gente orando lá, todo mundo recebendo o Espírito Santo, um crente chato. Tem um demônio aqui. Epa, espera aí. Tem demônio? Tem. E está descendo na chaminé dessa lareira. É o Papai Noel que está descendo. Meus irmãos, a gente orando, buscando o Espírito Santo, e tem demônio descendo numa chaminé. Você agora entrou no forno da cozinha, no forno do fogão. Isso é um porco que está sendo assado. Não, irmãos. É por causa disso que muita gente não se converte. Esses dias foi uma pessoa dizendo que, como foi, meu Deus? Até botaram. Foi uma coisa agora que aconteceu e era o diabo. Digo, não. Eu sei que Satanás existe, que ele está ativo no planeta Terra. Eu sei que muita coisa é ele que faz. Mas, irmãos, tem muita coisa atribuída ao diabo que não é. É coisa nossa. Eu lembrei de uma marca de roupa na minha época de adolescente, que tinha muito isso, né? Os filmes da Disney, né? Era tudo diabo, né? Era tudo encapetado, né? Era a marca do carro lá do desenho, era Devil. E aí disseram que não é Devil, é Devil. Devil é diabo. Assim, o Rei Leão era o diabo também. Era tudo que era o diabo. E aí tinha uma marca de roupa. Os mais antigos aqui vão conhecer. Fidudido. Olha o nome da marca. Fidudido. Quem conhece aqui o Fidudido? Aí a pessoa, não vista não essa roupa. Por quê? Porque é o do diabo. Fi significa filho. Do e dido é de diabo. E o do? Não, é dido. Dido é diabo. Filho do diabo. As pessoas ouvem isso, irmãos, e riem. E isso, muitas vezes, é a falta de sabedoria que os crentes têm para pregar o evangelho e fecha as portas. Eu já vi muita gente dizendo que não suportava crente. Alguns aqui, né, inclusive, fugia de crente. Por quê? Chato. De tarde eu não pude fazer a enquete, porque estava tudo no escuro. Vamos fazer agora? Quem aqui fugia de crente antes, porque sabia que era chato? Levanta a mão. Aí. E agora, tu vai te tornar um chato também? Não. A gente vai ter sabedoria. Eu convivo com não crentes, irmãos. E eu peço a Deus, Senhor, me ajude a pregar o evangelho aqui, através da minha vida, do meu testemunho. Que essas pessoas vejam Cristo em mim. De vez em quando eu dou uma de Cristiane, né? Que Cristiane, quando ela queria ensinar umas diaristas lá em casa, aí ela, Adriel, não minta não, Adriel. E Adriel, maninha, mas eu não minto não. Adriel, não minta. Ela, eu estou ensinando a mulher para não mentir. Esses dias eu estava conversando, aí a pessoa falando lá um assunto, eu digo, olhe, homem que tem amante, cuidado, viu? Um homem com um amante, ele fica só de tanga. Porque a amante tira tudo. E quando o homem fica doente, fica só o couro e o osso em cima de uma cama, e a amante não vai cuidar não, viu? Quem vai cuidar é a esposa. Para com essa história de amante, rapaz. E eles fazem de besta, né? É verdade, é verdade. A gente tem que ser marido de uma só mulher. A gente tem que dar, né, a nossa vida pela nossa esposa. É ela que vai conosco até a morte. Amante só quer saber da gente. Da gente não, né? Dos outros. De mim não. Amante só quer saber de um homem quando ele tem dinheiro e saúde. Depois que o cara não tem dinheiro e ó.
A amante não quer mais não, meu filho. Esposa é quem vai conosco até a morte. Ou seja, de forma divertida, de forma leve, todo mundo rindo, mas eu dando as facadas. Melhor do que eu ficar mandando todo mundo para o inferno o tempo todo, irmãos. Concordam? Precisamos de sabedoria. E às vezes nós estamos sofrendo por falta de sabedoria. Outra coisa, tem gente que diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa de atitudes dignas de reprovação. A pessoa tem atitudes reprovadas, ou seja, eu estou sendo perseguido, pastor. Por quê? Porque eu estou devendo. E os cobradores estão vindo aqui na minha porta. Você não está sofrendo por causa do evangelho. Você está sofrendo por suas atitudes reprovadas. Agora vamos ver o que Pedro diz. Agora sim. 1 Pedro capítulo 4, verso 15 e verso 16. Agora nós temos aqui o verdadeiro sofrimento. Pedro diz assim: olha, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Olha as palavras de Pedro. Gente que fica o tempo todo se metendo na vida dos outros, vai sofrer. Mas não é por causa do evangelho. Fofoqueiro, vai sofrer. Vai ser pego na fofoca. Pedro diz, mas, verso 16, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Nós temos que sofrer por causa que somos comprometidos com Deus. Porque eu tenho um bom testemunho. Aí podem falar o que for, é mentira, é calúnia. Eu tenho um compromisso com Deus. Daniel sofreu perseguição, queridos. Daniel era justo. Daniel era justo e reto. E Daniel sofreu perseguição. Sabe por quê? Porque Daniel disse assim: eu vou orar 3 vezes ao dia, com a janela aberta, voltada para Jerusalém. E disseram: prendam ele na cova dos leões. Um homem justo. Jeremias foi um homem justo, pregando a palavra, jogado numa cova, sem água, só com lama. Quantos homens de Deus na Bíblia sofreram perseguição? E Jesus, por causa da sua obediência, santidade, perseguido pelos religiosos da época, pelos fariseus, que odiavam Jesus. E o apóstolo Pedro está dizendo: é uma honra para um cristão suportar o sofrimento. Vamos ler 1 Pedro 2,20. Já estamos terminando. Mas vamos ler 3 versículos para a gente finalizar. 1 Pedro 2,20. Pois que glória há. Pedro está dizendo, perguntando: que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Tem gente que está com muita paciência suportando o pecado. E sofrendo por causa do pecado, e lá, né? Aí Pedro está dizendo: se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. O que é grato a Deus, irmãos? É quando a gente está praticando o que é certo, praticando o bem e mesmo assim sendo perseguidos. Isso é correto diante de Deus. Outro versículo, 1 Pedro 3,14. Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Está concordando com Cristo? Felizes é bem-aventurados. Bem-aventurados os que sofrem, porque praticam a justiça. Se você tem que ser demitido, porque você não quer mentir, você está sofrendo por causa da justiça. Se você está sofrendo retaliações, porque você quer fazer as coisas corretas, você está sofrendo por causa da justiça. Este é o caminho certo. A gente não tem que compactuar com o que é errado. Se alguém perguntasse a você: você perderia o seu emprego para não mentir? Para não roubar? Para não subornar? Para não enganar? Se alguém exigisse de você fazer uma coisa errada, você estaria disposto a sofrer em dizer não?
E o último versículo é 1 Pedro 3,17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Amém, irmãos? Nosso sofrimento não pode ser por causa do nosso mau temperamento, das nossas más atitudes. Nossas dificuldades não podem ser por causa da nossa língua grande. Nós não podemos, irmãos, como cristãos, estar escandalizando o nome do Senhor e ainda dizendo, estou sofrendo por amor a Cristo. Não. A Bíblia deixa claro, se você e eu tivermos que sofrer, que seja porque estamos fazendo a vontade de Deus. Estamos pregando a palavra de Deus. Estamos vivendo uma vida correta diante de Deus. Isso honra o nome do Senhor. E é isso que essa última bem-aventurança nos ensina. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E Jesus diz ainda, bem-aventurados sois, quando por causa de mim bem-aventurados sois quando por minha causa vocês sofrerem perseguição, injustiça, zombaria, bullying. Mas Jesus está dizendo, alegrem-se. Grande é o galardão de vocês. Que coisa linda, hein, irmãos? A nossa recompensa vindo do Senhor, porque nós estamos participando dos sofrimentos de Cristo. Isso é lindo. Estamos participando do sofrimento de Cristo. Tem pessoas que, quando converteram, foram excluídas. Tem pessoas que, quando converteram, sofreram injustiças. Os amigos abandonaram. Isso, irmãos, é digno diante do Senhor. Eu li um livro de uma mulher muçulmana. Ela converteu e ela foi expulsa da família. Ela perdeu toda a herança, ela foi deserdada. O pai dela chamou ela e cuspiu na cara dela e disse, você não é mais minha filha. E ela teve que sair. O nome desse livro é Atrevi-me a chamar-lhe de pai. E ela foi acolhida por alguns cristãos naquela cidade. Adotaram ela, né? Acolheram. E ela então conheceu Deus como pai. Isso sim, tem honra, tem glória. Alguém que está sofrendo verdadeiramente por causa de Cristo. Feche seus olhos agora. Primeiro, avalie seus sofrimentos, suas dificuldades. É por causa de quê? Do seu temperamento? Avalie agora das suas atitudes erradas, do seu descontrole, destempero emocional. Você está sofrendo por causa da sua língua, fala demais, fala da vida dos outros, se intromete na vida dos outros. Por que você está sofrendo? Qual a causa das tuas dificuldades? Você está plantando da forma errada? Quem sabe a colheita está vindo porque a semeadura está errada. Você tem que começar a semear da forma certa. Tem que mudar o plantio. Para a colheita mudar, a semeadura tem que mudar. E ainda vai demorar um tempo até que a colheita antiga acabe e a nova comece. Mas é hora de começar a plantar da forma certa. Plante certo com a sua família. Plante certo no seu local de trabalho. Plante certo na escola, na faculdade. Semeie com atitudes certas, com exemplo de um cristão, de um homem, de uma mulher temente a Deus. Que as pessoas te conheçam assim. Que a fama do teu nome se espalhe na tua família, na tua vizinhança, nos teus colegas de trabalho. Que eles digam de você, olha, fulano, fulana é um verdadeiro cristão. Fale isso com Deus agora. E diga a Ele, Senhor, eu estou disposto. Se for necessário eu sofrer por amor a Ti,
por causa da tua palavra. Se for necessário, Senhor, que eu sofra por causa da justiça, eu sofrerei, mas que seja somente por isso. Vamos terminar cantando: permanecerei